E se a gente tem uma questão dentro da Marvel Studios que vem tirando o sono de vários fãs, o que precisa de uma resposta é como funciona o multiverso. Quais são essas regras? O que está valendo e o que não está valendo. Porque a cada filme, novos itens são incluídos nessa lista, novas regras são colocadas na mesa, e a gente começa a se perguntar o que está valendo, o que não está valendo. Porque vem aí Doomsday, vai ser o grande afunilamento de todas essas histórias, e a gente vai ter que ter uma regra básica, uma regra geral. Vamos fazer aqui um compilado de tudo que a gente viu sobre o multiverso, tudo que foi incluído nessa história, para poder entender em que ponto nós estamos e o que dá para esperar do próximo filme? Vamos lá. A questão toda de multiverso começa em Endgame, em Vingadores Ultimato, quando fica revelado que qualquer viagem no tempo cria um novo universo. Que se você voltar ao passado e modificar alguma coisa, você não muda o seu presente. Quando você voltar para o seu presente, você vai estar numa linha do tempo paralela, numa dimensão alternativa, onde aquilo foi mudado. E as consequências disso tudo estarão ali. Mas a sua Terra original, você não retornou a ela. Você simplesmente abriu um novo ramo. Beleza, é isso que a gente aprende no Ultimato. Vem Loki, primeira temporada. E no Loki, primeira temporada, é contado que essa ramificação que é criada em um distúrbio do tempo, ela é proibida e precisa ser destruída imediatamente. Porque se ela ultrapassar e crescer demais, ela pode gerar um efeito Nexus, que desestabiliza a linha do tempo sagrada e causa a destruição do multiverso. Em Loki a gente também aprende que 3 camaradinhas lá, os Guardiões do Tempo, controlam o que pode e o que não pode. Então tem coisa ali que é permitida, tem coisa que é proibida. O que é proibido eles vão e cortam. Quando é revelado que na verdade os Guardiões do Tempo eram um cara só, ou aquele que permanece, que era o último dos cientistas primordiais do multiverso, ele fala, o que eu estou fazendo aqui não é proibir ou permitir, eu estou cortando só as linhas que Kangs podem aparecer. Porque se começar a aparecer um monte de Kang, vai rolar guerra multiversal. Quando aquele que permanece morre no final de Loki, as linhas do tempo começam a se expandir sem controle e outros Kang vão surgindo. Segura essa informação, porque nós vamos agora para Multiverso da Loucura. No Multiverso da Loucura, que é aliás escrito pelo mesmo roteirista de Loki, a gente tem uma nova questão, que é a incursão. Diz que se você ficar muito tempo numa linha do tempo que não é a sua, você pode causar um conflito multiversal. Que não tem nada a ver com o efeito Nexus, tem nada a ver com guerra multiversal, não tem nada a ver com dinastia Kang. Simplesmente você, ao estar tempo demais fora da sua realidade, você cria um desequilíbrio multiversal. É um novo conceito, é uma coisa que aparece que não tinha antes no Loki. De Multiverso da Loucura, nós vamos para Quantumania. Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Onde nós temos a primeira batalha contra um Kang, super poderoso, apesar de exilado e derrotado. É um cara que dá um trabalho, depois é derrotado pelas formigas, claro, mas o mais importante não é nem o que a gente fica sabendo em Quantumania. É o pós-crédito, quando aparece um exército de Kangs. De onde saiu esse exército de Kangs? Das linhas do tempo que deixaram de ser podadas quando a TVA para de controlar a linha do tempo sagrada. Quando aquele que permanece morre, igual ele previu. Se eu morrer, os Kang vão vir. E vem mesmo. Tudo isso daria em Dinastia Kang, se a gente não tivesse mudado todos os planos e agora não tem mais Dinastia Kang, nós vamos para Doomsday. Mas antes de Doomsday, tem mais um elemento aqui, que é Deadpool, onde novos conceitos são introduzidos. Em Deadpool você tem os seres âncora, que nunca tinha sido falado antes. Loki nunca falou em seres âncora. Multiverso da Loucura, Doutor Estranho nunca falou em seres âncora. Os Illuminati nunca falaram de seres âncora. E outra coisa também que eles falam é sobre cortar um ser âncora de universo. O universo vai decaindo em alguns milhares de anos e depois ele é destruído. Alguns milhares de anos por quê? Porque é uma regra que não pode ser levada em consideração em outros filmes, senão não dá para contar a história dos outros filmes. Então, cara, o que eu deduzo disso tudo? Cada autor colocou um detalhe novo, colocou um esquema novo, colocou uma teoria diferente que acaba confundindo. O que a gente tem para Doomsday é o seguinte: não tem mais Kang, todos foram caçados, todos foram destruídos, não existe mais Kang surgindo. Tá? Quando tá para um Kang surgir, o próprio Loki dá um jeito de mandar TVA atrás e já elimina ele de uma vez.
Mas não elimina ali do tempo, elimina só o Kang. Parece que é assim que eles resolveram. Vai aparecer no Kang e a TVA tá lá pra caçar. Pra impedir que ele apareça, que ele se transforme no super vilão. Como? Não sei. Mas não tem mais Kang. O grande problema agora não é os Kangs se multiplicarem, se reunirem e ameaçarem o multiverso. O grande problema agora é a incursão. Que é algo que nem... A incursão e o efeito Nexus são coisas diferentes. O efeito Nexus é o surgimento de mais um cientista primordial que se transformará num Kang numa guerra do multiverso. A incursão é outra coisa. A incursão é essa permanência artificial de uma pessoa em outro universo. E eu acho que é essa questão que vai ser mais trabalhada no Doomsday. Então, em Doomsday, você não precisa se preocupar com Kang, não precisa se preocupar com o efeito Nexus, não precisa se preocupar com o Linha do Tempo Sagrado, não precisa se preocupar com o TVA, não precisa se preocupar nem mesmo com seres âncora, porque eu acho que essa é uma questão que não vai ser abordada. Ela vai ficar em Deadpool e Wolverine. Seres âncora vai ser um negócio assim muito subjetivo. Tem uma teoria que o Dr. Destino está, na verdade, atrás de cada ser âncora, de cada universo, mas eu estou mais me aproximando da teoria de que ele está atrás dos criadores de incursão. Que ao invés de Dr. Destino visitar o universo e o universo matando seres âncora para desestabilizar assim o multiverso de propósito, tentando resolver a questão da incursão, ele vai em universo e universo encontrando aqueles que estão no local errado. Entre eles, Mônica Rambeau, que está no universo dos X-Men, e, claro, Steve Rogers, que ao voltar no tempo também cria uma dimensão paralela, onde ele vive com a Peggy, mas aquilo ali também está causando uma incursão. Então, o que poderia ser explicado de maneira simples se a gente tirar Kang da lista? O que é o efeito Nexus? É incursão. O que a TVA impede? Incursões. A TVA percebe quando seres estão fora dessas linhas do tempo originais, prendem essa pessoa, mandam pro vazio e podam ali no tempo. Só que quando a TVA para de fazer o seu trabalho, as linhas do tempo começam a se multiplicar sem controle. E a quantidade das linhas do tempo se multiplicando é que causa incursão. Porque em cada linha do tempo tem um ser que não deveria estar lá. E isso tudo vai reforçando o impacto negativo e a dissonância no equilíbrio multiversal. O Loki tenta segurar as ondas, ali segurando as cordinhas dele. Só que, como é a árvore, os galhos ainda continuam crescendo. O Loki, no final da segunda temporada, permite que o multiverso se expanda, como se fosse uma árvore. Só que o Loki não está sabendo que a cada expansão daquela, um novo ser está fora da sua linha original, causando mais um distúrbio que, somado, vai causar o grande cataclisma multiversal que vai destruir o multiverso como conhecemos. É assim que eu consigo simplificar a história para não ter que parar e fazer um telecurso segundo grau no início de Doomsday para explicar o que está acontecendo. Algumas coisas vão ter que ficar para trás. A história toda de Kang aí, esquece isso. O importante agora é incursão. As incursões é que não podem acontecer. E aí, acontecendo a incursão, a gente tem o drama. É assim que eu explico. Mas e você? Entendeu ou complicou ainda mais na sua cabeça? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.